Salve, salve família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias da tarde, né? Muitas notícias aí envolvendo jogadores que poderiam voltar para o Vasco. Vamos esclarecer melhor aqui para o torcedor essas situações aí de dois jogadores. Também vamos falar de voltas de jogadores que estavam com Covid, outros que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro. Vão voltar aí para a partida contra o Botafogo na quinta-feira aí na Copa do Brasil. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, muito fácil, se inscreve aí, ajuda agora a gente a chegar a 110 mil inscritos, hein? Vamos em busca dessa marca. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram. Bom, pessoal, o Vasco vai ter algumas voltas para a partida de quinta-feira aí pela Copa do Brasil contra o Botafogo. O Vasco vai ter uma sequência aí contra o rival, né? Já venceu o primeiro jogo aí pelo Campeonato Brasileiro e agora muda a chave e vai ser na Copa do Brasil. Um jogo mais difícil, né? Mata-mata, e qualquer erro num jogo desse aí é fatal e pode custar uma desclassificação que vale muita grana aí. O time que avançar nessa competição vai ganhar muita grana e com certeza é muito importante pro Vasco. Se quiser também pagar salário em dia, tentar aí comprar o Benítez, é importante se classificar aí frente ao Botafogo e já quinta já tem a primeira batalha. Com certeza o Ramon vai tentar montar a melhor equipe possível. Infelizmente o André está fora para esse jogo, né? Um jogador que seria importantíssimo para essa partida, mas vai ter a volta do Bruno Gomes, que foi expulso no jogo contra o Atlético Goianiense e ficou de fora do clássico contra o Botafogo. Mas graças a isso abriu brecha para o Marco Júnior entrar no time titular, né? Ele jogou muito bem. Na minha opinião, acho que ele deve ser mantido sim aí como titular da equipe, a não ser que o Ramon queira colocar um time mais defensivo com o Bruno Gomes de titular. Na minha opinião, seria válido sim manter o mesmo time que jogou contra o Botafogo aí pelo Campeonato Brasileiro. Mas também pode ter a volta aí do Guilherme Parede e também do goleiro Lucão. Ambos estavam com Covid-19 e podem estar aí de volta para essa partida, ficando aí no banco de reservas, né? O Guilherme Parede, que foi contratado, pouco ainda mostrou com a camisa do Vasco, e assim que ele foi contratado, estava começando a jogar, entrar ali nos jogos, teve o Covid-19, ficou afastado e agora está de volta. O Guilherme Parede, que vale a gente sempre lembrar que vive a mesma situação, um pouco parecida com a do Martim Benítez, e por incrível que pareça, ele é mais caro do que o Martim Benítez. O Talleres, que é o clube detentor de seus direitos lá na Argentina, estipula aí para o Vasco poder comprar, ficar em definitivo com o Guilherme Parede, 4 milhões e meio de dólares. O Martim Benítez é 4 milhões. E o Vasco provavelmente não deverá permanecer aí com o Guilherme Parede. E o jogador vive uma situação bem parecida com o Martim Benítez, que o Vasco tem que comprar ele para ele permanecer no Vasco. Eu acho bem pouco provável que o Vasco vai desembolsar aí 8 milhões e meio para ficar com o Martim Benítez e com o Guilherme Parede. Já está sendo muito difícil para contratar o Martim Benítez, imagine junto com o Parede. Vai ser bem complicado aí pro jogador. E com certeza o Vasco vai tentar aí fazer o melhor jogo possível para vencer de novo o Botafogo, né? É isso que o torcedor está esperando, porque uma vitória, uma boa vitória no primeiro jogo dá uma boa vantagem para a próxima partida, né? Para o jogo de volta. A gente sempre lembrar que na Copa do Brasil não tem mais aquele gol qualificado. Se o Vasco vencer por 2-0 o Botafogo tem que vencer por 3-0 o Vasco se quiser classificar. E se o Vasco talvez vencer por 1-0, o Botafogo vencendo por 2-1, não se classifica e vai para pênaltis. Agora vamos falar aí da situação de jogadores que estão sendo especulados no Vasco, né? A gente vai esclarecer aqui para o torcedor. Tá rolando muitas informações nas redes sociais sobre possíveis voltas de dois jogadores ao Vasco, né? Os dois jogadores são o Alex Teixeira e o lateral direito Fagner. Vamos explicar aqui bem para o torcedor para ficar bem entendido. O Vasco não negocia com esses jogadores, pessoal. O Alex Teixeira é um jogador que está de saída do seu clube lá da China. Teria sim a possibilidade de voltar ao Vasco, mas a princípio ele está com negociações muito avançadas com o clube da Arábia Saudita, lá dos Emirados Árabes. E o jogador tem um altíssimo salário, fora dos padrões financeiros do Vasco. O jogador se diz vascaíno, fala que ama o Vasco, mas na hora do vamos ver ele acaba indo para outro time, assim como fez o Souza, né? Que poderia vir para o Vasco, voltar para o Vasco em boa fase, podendo contar com a volta desses jogadores. O Souza preferiu ir jogar no Besiktas da Turquia, cara. Aí quando os caras tiver com 40 anos, quer voltar para o Vasco. Eu acho isso super errado, o torcedor ficar lambendo bunda desses jogadores, já que eles não querem voltar para o Vasco, tanto no seu auge, porque eles já estão com mais de 30 anos. Na minha opinião, seria interessante eles voltarem agora, né? Esse seria o momento ideal,
tanto para Alex Teixeira e para o Souza voltar para o Vasco. Infelizmente também o Vasco não tem grana para pagar salários altíssimos desses atletas. A gente sabe que jogador não abaixa salário, cara. Se chega aqui o Vasco, te dou 100 mil, mas chega a mulambada com 150 mil, eles vão jogar lá. É desse jeito que funciona jogador. Jogador sempre tá sendo empresariado aí, os empresários só querem grana. Não existe mais amor no futebol e pode esquecer esse lance de Alex Teixeira no Vasco, porque não existe isso. Se ele vier pro Vasco, eu vou ficar realmente muito surpreso. Óbvio que eu quero ver ele jogando no Vasco, mas eu acho que se esses jogadores tivessem realmente esse amor todo pelo Vasco, eles já teriam voltado pro Vasco e já teriam aí dado alegrias pro torcedor, porque o Vasco tá numa boa fase e com certeza se tivesse o Alex Teixeira e o Souza no time, a gente iria brigar fatalmente sim pelo título brasileiro e o Vasco seria até favorito na disputa aí pelo título. Outro jogador que está sendo aí especulado demais sobre uma possível volta dele no Vasco é o lateral direito Fagner, que está no Corinthians. O jogador e a sua família estariam muito insatisfeitos lá no Corinthians. Teve um episódio aí que aconteceu no Corinthians de torcedores irem pra cima aí dos jogadores assim que o Corinthians perdeu para o Fluminense, né? Ficou bem crítica essa situação e com certeza o Fagner está insatisfeito lá no Corinthians e deseja sair. Fato é que o Vasco não tem grana para contratar o Fagner novamente, né, pessoal? Mesma situação do Alex Teixeira. O Fagner é um jogador muito visado, jogador de seleção brasileira. Na minha opinião, é o melhor lateral direito do Brasil, disparado aí por muitos anos. Desde a época que ele saiu do Vasco, a primeira vez que ele já era o melhor lateral aqui no Brasil e na minha opinião eu acho bem difícil esse retorno. O jogador tem mercado e certamente se sai do Corinthians ele vai para o futebol europeu, vai para a China, Arábia, como está fazendo aí o Alex Teixeira para ganhar aqueles milhões de grana e pode esquecer aí o Fagner vir jogar no Vasco e também o Alex Teixeira. Eu gravei esse vídeo aqui para deixar bem claro pro torcedor, porque tem muito torcedor do Vasco que fica iludido com essas sondagens, com essas especulações aí e não existe absolutamente nada de que envolve aí alguma possível transação desses jogadores para o Vasco, né? E a gente tem que sempre esclarecer, trazer aqui a verdade pro torcedor. E deixa aí nos comentários, né, se você gostaria de ver esses jogadores no Vasco, né? Óbvio, né? Acho que todos gostariam de ver. Mas, infelizmente o Vasco não tem grana para bancar aí as contratações deles. E também eu fico meio com o pé atrás com o Alex Teixeira, que poderia sim retornar ao Vasco, reduzir sim os seus salários e jogar aqui bem com a camisa do Vasco, já que ele ficou muitos anos jogando na China. Não é possível que já não fez um pé de meia lá, né, cara? Dava para baixar o salário e vir vestir aqui a camisa do Vascão, ajudar o Vasco a ser campeão brasileiro, mas infelizmente a grana sempre fala mais alto. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí e se inscreve no canal para fortalecer demais. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!